Olá amigos, eu sou Carlos Colect, sou psicanalista, sou teólogo e tenho uma visão que é muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. A visão do Gênesis, aquele texto da cosmogonia, da origem da vida, da origem do ser humano, da origem do mundo, segundo o povo hebreu, do qual está aqui na Bíblia, que é lido e estudado pelo contexto cristão, protestante e católico. Mas então eu quero trazer uma visão um pouco diferente. Esse livro, esse texto, entende-se que foi escrito entre o século 8 e o século 5 a.C., num período onde Israel sofreu dois cativeiros, o da Síria, no século 8, e o da Babilônia, no século 6, aproximadamente. E nesse período ali foi onde Israel compilou muitos livros, escreveu livros, foi onde ali na Babilônia surgiu a figura dos rabinos, das sinagogas. E nesse período foi um período muito conturbado, onde Israel sofreu muito, viu a sua terra sendo desolada, viu a sua terra sendo destruída. E entende-se que ali foi escrito esse texto do Gênesis da cosmogonia, ali do jardim do Éden, do homem, da formação do homem, da expulsão do Éden. E é muito provável também que essa cosmogonia ela tenha se misturado com outros contos da Mesopotâmia, como recentemente descobriu-se em Assurbanipal, na biblioteca, ali no Iraque, que é o atual Iraque, o livro de Gilgamesh, que é o épico, o conto épico de Gilgamesh, onde se assemelha muitas coisas com relação ao Gênesis. E é um conto da Suméria, que se entende que é a civilização mais antiga do mundo. E a Suméria, a Babilônia, ali na Mesopotâmia, eram povos e civilizações que comungavam muitas coisas. Os seus deuses, as suas histórias, a sua teogonia, a sua cosmogonia. E Israel estava ali também, nesse meio. E ao ir para a Babilônia, adquiriu muitas coisas desse povo. O calendário, por exemplo, é uma das coisas adquiridas desse povo. Além de outras, como questões de rituais, questões de vestimentas, porque ele estava ali. E o Gênesis ali pode ser uma Agadá. O que é uma Agadá? Agadá é um conto, é uma história, com o objetivo de trazer um princípio, é uma alegoria, onde não se atém exatamente à questão literal do texto, mas ao princípio que está por detrás do texto. Isso é comum dentro do contexto hebraico. No Novo Testamento, Jesus traz muitas agadás. Enfim, como um conto, Israel pode ter se apropriado da cosmogonia dali da Mesopotâmia e adaptado a sua condição ali. Até mesmo como um mito político da sua situação de exílio, de cativeiro, demonstrando também um sentimento de tristeza, de arrependimento e de desejos. Como assim? A sua terra estava sem fome e vazia. Israel viu a sua terra desolada. No cativeiro da Síria, o povo do Reino do Norte foi levado cativo, perdeu a sua identidade e não voltaram para a terra. E o Reino do Sul foi para a Babilônia. Viu o seu templo destruído, viu a sua cidade destruída por Nabucodonosor. Então a sua terra estava desolada. E o conto do Gênesis, ele pode trazer essa ideia de um povo que diz: a terra estava sem forma e vazia. E eles estavam no Éden. Antigamente eles estavam no Éden, onde tinham a sua terra, o seu paraíso,
o seu lugar de gozo, o seu lugar de prazeres, que significa Éden, a sua Canaã, lugar que emana leite e mel, o seu jardim. Mas ouviram a voz da serpente. Interessante que na Babilônia tinha uma deusa chamada Tiamat, que é representado por uma serpente. Talvez como se ele estivesse dizendo, nós ouvimos a serpente, nós deixamos o nosso Deus, ouvimos a serpente e por causa disso fomos expulsos. Nós transgredimos a Torá que havia, a lei que havia. E eles tinham essa consciência que transgrediram, que deixaram o contrato, a Torá, que eram os mandamentos, os prescritos, que são um contrato, como um contrato de casamento, um código civil. E eles entendiam que uma cláusula desse contrato é que se eles se voltassem para outros deuses ou não cumprissem e deixassem esse contrato, eles seriam espalhados pelas nações, eles seriam expulsos da sua terra, expulsos do seu Éden, do seu jardim. E a gente pode ver isso aqui em Levítico 26. Diz assim: deixa eu achar o versículo. Vinte e seis, 1 diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E ele fala de todos os mandamentos e diz que se eles não ouvirem, ele diz no verso 33, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Então os inimigos vêm e moram naquela terra. Então essa é uma cláusula do contrato que eles tinham consciência disso. Que se quebrassem o contrato seriam expulsos. E essa serpente colocada dentro do Éden, dentro do jardim, traz essa imagem de que eles colocaram a serpente da Babilônia dentro da sua terra e por conta disso foram expulsos dali. E a consequência disso, que diz em Gênesis 3, que é a mulher, foi dito: multiplicarei grandemente tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Ou seja, eles saíram da terra e agora foram para uma terra estranha. Precisariam trabalhar duro, porque também Adão foi dito, porque comesse da árvore e tal. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Então você agora vai ser, com o suor do teu trabalho, do teu rosto você vai comer o pão. Agora você vai expulso da tua terra, do teu jardim, que emana leite e mel. Agora você vai ter um trabalho escravo em outra terra, com o suor do seu rosto. Vai ter espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Agora as coisas vão ser difíceis nessa terra estranha que qual você foi expulso e que você passa agora a habitar. E a dor da mulher de parto então é multiplicada.
porque agora terá que ter mais filhos para ter mais mão de obra para esse trabalho, para conseguir pagar os impostos dessa terra da qual ele é levado cativo. E então, esse conto do Gênesis faz muito sentido nesse contexto no qual Israel está, onde ele adapta o Jardim do Éden como representação da sua própria terra, da terra que estava sem forma e vazia, e ao qual ele tem o desejo de voltar, onde ele entende que colocou ali uma serpente como representação da Tiamat da Babilônia, desobedeceu essa voz, comeu daquele fruto, recebeu consequências por conta disso, foi espalhado entre as nações, foi levado cativo, saiu do seu jardim. E os profetas vão falar que a terra de Israel será restaurada como o Jardim do Éden, revelando justamente que este Éden é uma representação da própria terra de Israel. E como o Éden se tornará. Deixa eu ver se eu encontro aqui em Isaías. Isaías 51:3 diz assim: porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Então o profeta vem e fala que aquele deserto que foi causado pelo cativeiro, aquela assolação, vai se tornar a ser um Éden de volta. Então, é muito possível que esse Israel, que estava lá no cativeiro, tenha escrito este conto, essa Agadá, falando da sua própria condição ali, de cativo numa terra e que via sua terra assolada, e que foi espalhado e que foi expulso dessa terra por conta de ouvir a Babilônia e ter colocado dentro do seu jardim a imagem de Tiamat, uma serpente. Então, é uma visão interessante de se perceber desse Éden como representação da terra de Israel ali naquele período, século 8 ao século 5 a.C. Bom, esta é uma visão que difere-se um pouco da visão cristã, católica, protestante. Bom, é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.